Tá, querido, com fé no seu coração, com fé de que Deus já ouviu tua oração. Deus já ouviu tua oração. Descansa no Senhor. Descansa e confia. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Mateus. Mateus, capítulo 6, verso 25. Mateus, capítulo 6, verso 25. Nós continuamos falando sobre o lugar que o dinheiro desempenha na nossa vida. E como nós nos relacionamos com ele, como tantas vezes nós temos alguns problemas na nossa vida pela forma que nós nos relacionamos com o dinheiro. O dinheiro, ele permeia. Nós não podemos dizer assim, eu não quero saber nada de dinheiro, porque o dinheiro permeia a nossa vida, nossos relacionamentos, nossos questionamentos do futuro. A gente, por exemplo, pensa, previdência. Previdência tem a ver com o dinheiro e tem a ver com o futuro. E justamente é isso que nós queremos falar hoje. E queremos ler um texto de Jesus que está diretamente ligado com isso. E quero convidar você que acompanhe essa leitura, que é tão preciosa, tão importante para nós. Nós precisamos aprender aquilo que Jesus tem para nos dizer, porque isso é uma necessidade de todos os dias. Vamos ler então? Diz assim o texto. Por isso, vejam bem, ele começa por isso. Aí você olha nos textos anteriores, você vai ver que é aquele texto famoso que a gente falou. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aí ele começa dizendo, por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. O rei mais rico da história da Bíblia. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Amém? Gente, um esclarecimento sobre esse texto, porque brasileiro é brabo, né? Às vezes a gente lê um texto desse, o brasileiro, ele tem a tendência a pensar algumas coisas meio distorcidas a respeito desse texto. E às vezes a gente lê e também tem a impressão que é isso que Jesus está dizendo, mas não é isso. Sempre quando a gente lê um texto da Bíblia, presta bem atenção, isso é uma coisa básica de interpretação bíblica.
Sempre que você lê o texto da Bíblia, você tem que ler ele dentro do contexto da vida de Jesus. Nós estamos lendo o Evangelho, nós temos que ler esse texto dentro de tudo aquilo que Jesus fala, para que a gente possa entender bem. Então, quando lemos esse texto, primeira coisa que nós não podemos pensar e precisamos esclarecer é que Jesus não está dizendo, presta bem atenção, Jesus não está dizendo que nós não temos que fazer planos. Inclusive, Jesus condena quem entra para uma guerra sem fazer planos. Jesus condena quem vai construir uma casa e não planeja. Não é isso que Jesus está dizendo. Planejamento é uma coisa que a Bíblia fala que é bom nós fazermos. Por exemplo, tem pessoas que podem pensar assim, então nem vou me preocupar com a minha aposentadoria. Não vou me preocupar com isso, porque Jesus disse que não é para se preocupar. Não é isso que Jesus está falando e nós vamos esclarecer bem. Jesus também não está dizendo que nós não devemos trabalhar. Brasileiro, né? Não se preocupar é com ele mesmo, não vou fazer nada, vou deixar a vida me levar, e a vida leva eu. Mas Jesus também não está dizendo isso, porque Jesus mesmo trabalhou, e muito. Jesus trabalhou intensamente, não só no seu ministério, como também para ajudar a sua família antes do seu ministério. Isso é bem claro na Bíblia. Jesus não está dizendo que nós não devemos trabalhar. E outra coisa que também Jesus não está dizendo, é bom entender antes de nós entrarmos no texto, é que Jesus não está dizendo que nós temos que nos encostar nos outros. Não se preocupem, então deixe que os outros vão fazer, vamos se aproveitar dos outros e tal. Alguma coisa vai pingar aqui, alguma coisa vai acontecer para mim, alguém vai fazer por mim. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está nos falando, quando ele usa a palavra preocupar-se, preocupação, ele está falando, ele usa uma palavra que tem a ver com uma angústia profunda com relação ao futuro. Às vezes a gente chega e, quando pensa, tem pessoas que fazem coisas, que planejam coisas para o futuro, mas mesmo assim ficam angustiadas. Elas têm tudo que elas fazem tudo o que elas deveriam fazer. Elas se cuidam, elas economizam, mas elas estão profundamente angustiadas. Elas estão profundamente ansiosas, como Jesus falou. E Jesus fala o seguinte: não se preocupem, não se angustiem, porque uma vez que vocês estão andando conforme aquilo que Deus estabeleceu, não precisa se preocupar com o futuro. E essa é a razão que muitas pessoas são prisioneiras do dinheiro. Muitas pessoas são prisioneiras do dinheiro porque elas acham que o dinheiro pode lhes dar tranquilidade, pode livrar-lhes da ansiedade e pode garantir o futuro. Só que isso é um grande engano. Jesus disse isso muito claramente, isso é um grande engano. Por isso ele disse, por isso não se preocupem. Sirvam a Deus e não se preocupem com o futuro. Porque Deus vai cuidar de vocês. Porque o futuro é uma coisa que assombra o ser humano. O ser humano, olha só, nós estamos falando 2000 anos atrás, quando Jesus proferiu essa palavra. 2000 anos atrás. E hoje, um dos principais medicamentos que se consome é ansiolítico. O ansiolítico é um dos principais medicamentos consumidos e que as pessoas estão prescrevendo a todos os momentos. Por quê? Porque as pessoas estão profundamente ansiosas. As pessoas estão sempre pensando no futuro. E eu lembro, se puder colocar aí, a letra dessa música, quem lembra da Aquarela, né? Essa música fez muito sucesso nos anos 80, mas até hoje faz sucesso, né? Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, né? Conhece essa música? Aí tem uma parte da música que ela reflete bem o espírito da gente, o espírito do ser humano, né? E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo nem piedade,
nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Essa é a realidade do futuro, né? Essa é a realidade. E essa realidade do futuro nos assombra, nos assusta. Jesus estava falando para não se preocupar, porque isso acontece no coração de todo mundo. Todo mundo fica pensando. Eu me lembro de um amigo que chegou e disse assim, eu achei tão pessimista da parte dele, mas eu vejo que as pessoas pensam assim em diferentes áreas. Ele disse assim, eu tive um filho, mas só de pensar nas coisas que o meu filho vai enfrentar no futuro e nessa sociedade, eu me desencorajo de ter outro filho. Ele não teve outro filho. E ele nasceu o filho, ele já estava pensando no futuro. Tem outras pessoas que pensam no futuro em relação a outras questões. Elas estão trabalhando agora. Eu estou trabalhando, como eu tenho também pessoas conhecidas que dizem, eu estou trabalhando bem agora, mas eu sei que daqui a pouco eu vou virar um bagaço de laranja e vou ser lançado fora. E eu estou pensando o que eu vou fazer quando eu virar bagaço de laranja e ser lançado fora. Então a pessoa pensa, então o futuro é uma coisa que está constantemente nos assombrando. Tem pessoas que pensam, puxa vida, como é que eu vou ser quando eu vou envelhecer? Eu não penso, o que será que vai acontecer comigo quando ficar velho? Será que eu vou ter memória? Será que eu vou me lembrar? Será que eu vou ter força? Será que eu vou conseguir jogar futebol? Será que eu vou enxergar? Será que eu vou ter os mesmos problemas do meu pai e da minha mãe? É ou não é? Você olha o seu pai, sua mãe, será que eu vou ser assim? Meu Deus do céu, você vê a sua mãe sentando, ai meu Deus do céu, eu não quero ser assim e tal. Então, nós pensamos no futuro por diferentes formas e muitas vezes esse medo do futuro que nos assombra, que é maior do que nós, o futuro é maior do que nós. O futuro tem muitas possibilidades, tudo pode acontecer na nossa vida. Tudo pode acontecer. Ninguém pode dizer assim, não, isso aqui nunca vai acontecer. Tudo pode acontecer na nossa vida, os desafios dos mais diferentes. Se dissessem para você o que está acontecendo agora na sua vida, há uns 20 anos atrás, talvez você se apavorasse. Não sei, eu não vou ter condição de passar por isso e tal. O futuro nos perturba. E o que nós fazemos quando o futuro nos perturba? Nós ficamos ansiosos, e ao ficarmos ansiosos, e a ansiedade ela percorre tudo, gente. Eu estava dando uma olhada, eu nunca tinha me ocupado de pensar assim, onde é que toca a ansiedade? Aí eu fui ver que a ansiedade pode mexer com o sono da gente, que a ansiedade pode dar taquicardia, ataca o coração. Alguém aqui já ficou com medo do que estava por vir, ficou com o coração na boca? Claro, todo mundo já passou por isso, né? Ataques de pânico, coisa mais comum, cada vez mais. As pessoas é comum, ataques de pânico, falta de paciência, falta de concentração, problemas do estômago, suar um montão. Todas essas coisas, vejam só, a ansiedade pela questão do futuro, é como se nos possuísse. É como se fosse um espírito. Não é espírito, calma, né? Não vamos espiritualizar isso. Mas é como se fosse, porque vai tocando cada área da nossa vida, vai indo para todo o nosso corpo, cérebro, nos rins, no coração, no estômago. Até mesmo a vida sexual afeta a ansiedade de tudo, um futuro. O que será que vai acontecer no meu futuro? Essa astronave que a gente tenta pilotar. E aí o que a gente tenta fazer? Qual é o meio comum das pessoas? O principal ansiolítico que as pessoas recorrem? O dinheiro. Elas procuram garantir e domar o futuro que está pela frente com o dinheiro. Fazer uma boa poupança, tentar arrumar a vida o melhor possível. Todas essas coisas não são ruins em si de se fazer. Não é errado fazer essas coisas. Mas se nós depositarmos a nossa confiança nessas coisas, nós vamos continuar com problemas de ansiedade dentro do nosso coração. Jesus nos diz bem claramente que
estar preocupados com angústia sobre essas coisas e recorremos a recursos financeiros para tentar resolver o nosso futuro, é uma coisa que não basta. Sabe por quê, gente? A nossa mente, ela não para. O dinheiro não consegue domar a nossa mente. Presta bem atenção nisso. Você confia que o dinheiro pode acalmar o seu coração. O dinheiro não consegue domar a nossa mente, porque a nossa mente é fértil sobre o que pode acontecer. Você sabe todas as coisas que você já imaginou. Você já imagina a coisa. Mas imagina, e se eu perco o meu emprego? E se eu perco o meu emprego? E se ninguém mais me quer? E ninguém mais me emprega? E se ninguém mais me emprega e eu não consigo mais pagar o meu aluguel? E se eu não consigo pagar o meu aluguel, eu me jogo para a rua? Imagina, e se a minha esposa me abandona? Eu fico na rua da amargura? Imagina, eu lá na Salgado Filho, mendigando pão e tal. Blá, blá, blá. A cabeça da gente não adianta, por mais que você tenha uma poupança, por mais que você tenha dinheiro, a sua cabeça pensa um monte de coisas e de possibilidades e nunca para. Você está sempre, a ansiedade ela vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, é uma coisa insana. Então Jesus chega com essa palavra para nós: não se preocupem, não fiquem angustiados com essas coisas, não deixem isso dominar a mente de vocês, porque essas coisas vão tornar a nossa vida miserável. E é interessante, né, gente, porque quando a gente não está preocupado, para nós vemos como a cultura é terrível. A cultura das pessoas estão na nossa volta. Você tem momentos na sua vida que você vai enfrentar desafios, já aconteceu com você, momentos bons, né? Naqueles momentos que você vai enfrentar um desafio grande e você não está preocupado. Já aconteceu? Aí as pessoas chegam, você está calmo. Você está calmo, você vai enfrentar uma coisa, aí a pessoa chega e olha para você: mas como você está calmo? Se eu fosse você, estava arrancando os cabelos. Não é possível. Tu não está angustiado? Tu não está preocupado? Então a pessoa fica ansiosa que a gente não está ansioso. É uma coisa tão louca dentro do... Aí, daqui a pouco, as pessoas já têm a ansiedade como uma virtude. A pessoa está preocupada incessantemente, porque... Eu vou falar uma coisa para vocês. Um dos sintomas que muitas vezes as pessoas não se dão conta é que trabalhar demais, pessoas que trabalham demais estão ansiosas. Pessoas que trabalham demais, que entregam seu coração para a empresa, elas são ansiosas. Elas são ansiosas a respeito do seu futuro. Elas não param porque elas têm medo de parar. Elas têm medo que se elas pararem um pouquinho, elas descansarem um pouquinho, algo terrível vai acontecer para o seu futuro. Elas estão dominadas pelo medo, absolutamente dominadas. Então o que você faz com essas pessoas? Essas pessoas não querem parar, o medo cativou elas. E aí Cristo nos traz uma palavra: não se preocupem. Saiam dessa cultura de preocupação. Não fiquem dando ouvidos, não tentem vocês mesmos entrarem nessa roda viva de angústia, de preocupação daquilo que vai acontecer no futuro. Porque de fato, por mais que nós façamos no presente, por mais que você faça no presente, você não controla essa astronave chamada futuro. Nada do que você fizer, nenhum dinheiro que você guardar, vai te guardar da astronave que nós temos que enfrentar, todos nós, todos os dias. Nós não sabemos o que vai acontecer. Um dia, eu saí de casa para levar o meu filho e daqui a pouco uma moto entra do lado do meu carro. Em 2 segundos, eu vejo um cara bater, ouço, isso está tão claro e vívido na minha mente, né? Ouço a freada, dum, e uma pessoa cair como um saco de batata no para-brisa do meu carro. Loucura.
De uma hora para outra uma coisa acontece. Poderia ter sido do meu lado, poderia ter sido do lado do meu filho. Uma coisa simples do dia a dia. Eu ia atravessar uma rua e parecia tudo seguro. Não tem, o futuro é impossível de controlar. Mas Jesus nos traz uma palavra. Ele diz que algo acontecendo especial da parte de Deus conosco. E é o seguinte, se a vida, gente, presta bem atenção, se a vida não pode ser controlada, se a vida é imprevisível, o amor e a presença de Deus conosco é uma coisa certa na nossa vida em qualquer momento. Nós não podemos pilotar essa astronave chamada futuro, mas Deus tem o futuro nas suas mãos. Deus tem o futuro nas suas mãos. E Jesus diz algo precioso. Ele fala que Deus, ele fala 3 coisas a respeito de Deus, fundamentais. Ele diz que Deus, ele é generoso. Diz que Deus não será muito mais generoso, no verso 30, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé, muito mais generoso do que ele foi com Salomão em toda a sua glória. Você crê que Deus é mais generoso com você do que foi com Salomão na sua glória? Você crê nisso, gente? Você crê nisso, meu irmão? Pois creia, Jesus disse que Deus é mais generoso conosco. Olha só que coisa tremenda. E olha aqui, que ele diz ainda a respeito de Deus. Ele diz que os pássaros não plantam, nem colhem, nem guardam, e que Deus guarda esses pássaros, e ele diz que nós somos mais valiosos do que os pássaros. Nós somos muito mais valiosos. Nós somos valiosíssimos, disse Jesus, para Deus. Ele diz que Deus é generoso, ele diz que nós somos valiosos para Deus, e ele complementa dizendo que Deus sabe, conhece todas as nossas necessidades. Aí você ouve assim, muito bem, pastor, bela pregação, bela conversa, muito bonito. Mas eu não consigo sentir isso no meu coração. Eu não consigo experimentar isso na minha alma. É fácil falar, pastor. O senhor está com saúde? É fácil falar, pastor. O senhor não está no meu lugar. O senhor não está no meu serviço. O senhor não tem a minha idade. O senhor não tem as experiências. O senhor não viveu o que eu vivi. Talvez você pense um montão de coisas para se proteger daquilo que Deus fala aqui. E aí, Cristo aponta algo muito fundamental para que você possa sentir. Que Deus é generoso, que Deus te considera valioso e que Deus conhece todas as suas necessidades. Ele dá um segredo aqui, um segredo fundamental para nós experimentarmos uma vida sem ansiedade. E aí está no verso 33 e nós vamos ler. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão dadas. Esse é o segredo. Esse é o último, tem esses 2 versículos últimos, as 2 palavras que Jesus encerra o seu discurso, que são fundamentais para nós entendermos toda a passagem. Beleza, eu posso concordar mentalmente que Deus é generoso, eu posso concordar que Ele alimenta os pássaros, eu posso concordar que Deus sabe todas as coisas, tudo isso entra na minha mente, mas como isso entra dentro do meu coração? E aí Jesus fala, busquem o reino de Deus. E o que quer dizer buscar o reino de Deus e a sua justiça? Busquem
a Deus, permitam que Deus seja Senhor de todas as áreas da sua vida. Busquem a Deus em cada área da vida de vocês. E vocês vão experimentar a realidade de Deus dentro do coração de vocês. Porque o que acontece? Aqueles que se proclamam cristãos, mas vivem angustiados e ansiosos, é que nós somos cristãos, mas não temos intimidade com um Pai que é generoso, com um Pai que alimenta, com um Pai que sabe todas as nossas necessidades. Sabe o que traz intimidade, gente? O que traz intimidade? Não são símbolos, né? Eu disse isso no casamento do Mateus, não adianta colocar uma aliança. Uma aliança não dá intimidade entre marido e mulher, sabia disso? A aliança é um símbolo de um compromisso, mas a aliança não traz intimidade. Papel assinado não traz intimidade. O que traz intimidade, gente? Você sabe o que traz intimidade? O que traz intimidade? O quê? União, convívio no dia a dia. Quando você faz de Deus o Senhor, aquele que cuida da tua vida em cada aspecto, quando você consulta a Deus em cada aspecto da sua vida, não só naquilo que te interessa, não só naquilo que está quebrando, porque a gente gosta de consultar Deus naquilo que está quebrando. Ai meu Deus, eu fui abandonado pelo meu namorado, ai Deus, faz alguma coisa por mim, eu fui abandonado pela minha namorada, está carente, começa a orar a Deus, buscar Deus e tal. Aí tá, Deus traz um consolo no coração, aí na hora que tem que escolher nova namorada, novo namorado, diz assim, não Deus, agora é comigo, deixa que eu escolho, de acordo com os meus critérios, aquilo que eu acho melhor. Então a Bíblia me diz, Jesus me diz, que se eu buscar o reino de Deus, se eu buscar a sua justiça, se eu buscar a vontade de Deus para cada área da minha vida, a ansiedade e a angústia sobre o futuro, elas vão desaparecendo da minha vida. Porque primeiro, quando eu convivo com Deus em cada área da minha vida e vou tendo experiências, quer dizer, eu oro, coloco nas mãos de Deus e vejo Deus fazendo, as experiências e o convívio que eu tenho das respostas de Deus e daquilo que Deus faz na minha vida, vai arrancando a ansiedade do meu coração. Porque eu vou descobrindo por mim mesmo, pela minha experiência pessoal, pelo meu convívio com Deus, que realmente Deus é generoso. Eu vou descobrindo que realmente Deus é poderoso. Eu vou descobrindo que Deus sabe realmente as minhas necessidades. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando a gente chegamos aqui na igreja, o bom que era o plano real, ainda dá para ver exatamente a noção de quanto era. Quando cheguei aqui na igreja e fui chamar para ser pastor aqui, você sabe que nunca mandam um jovem pastor para uma igreja que está boa, bem. Sempre manda o jovem pastor para uma bomba. Pode ter certeza. Ou nós temos aqui um lugar para te enviar, meu irmão. Ah, pode ter certeza que não vão mandar a igreja bem. É uma bomba. Bom, era uma bomba. E chegamos aqui, tá, beleza. Tinha um templo aqui. E aí chegamos, vamos ver como é que estão as finanças da igreja. Sabe quanto é que entrava por mês na igreja? R$50. Entrava R$50 na igreja. E nós tínhamos o desafio de pastorear essa igreja com todas as suas questões com R$50. Então tem muitas pessoas que apontam, pastor, a gente lutou muito, a gente pegou isso aqui no chão, com muitos problemas. E aí então tínhamos esse desafio. E o pior, nós tínhamos, como a igreja com muitos problemas, nós tínhamos que fazer muitas visitas. Eu pegava o ônibus de tarde, fazia 2 visitas, mas eu saía daqui 1h30 e voltava às 7 da noite, porque, você sabe, né,
Pelotas, você vai num lugar, fica esperando o ônibus uma meia hora. Depois, eu me lembro quando tinha que ir na balsa, tinha que pegar 2, né? Tinha que chegar até lá com a Abipel, depois da Coabipel pegava outro, né? Então eu chegava 1 hora para ir, chegava lá, visitava a pessoa, orava 2, 3 pessoas e tal, aí tinha que ir para outro bairro, que tinha outra pessoa, pegava outro, daqui a pouco já eram 7 horas. E ia no hospital, tudo. Nós chegamos, Senhor, oramos, Senhor. A gente precisa, está difícil. A gente faz pouco com aquilo que tem, a igreja necessita. E com a igreja tendo R$50, com um salarinho que dava só para a gente comer, o Senhor nos deu na mão um carro para trabalhar. Numa época que era difícil, 1996 não é como hoje para comprar carro. Não tinha financiamento. E Deus nos deu o carro. Sabe por que Deus nos deu o carro? Porque nós precisávamos. Simples. Ele sabe o que nós precisávamos. Ele sabia o que nós precisávamos e nos deu o carro que a gente precisava. Eu sei que até muita gente, porque a nossa igreja, durante muito tempo, só nós tínhamos carro. Você vê como é que era a situação. Como era difícil. Só nós tínhamos carro. As pessoas não sabiam que a gente... o salário, mas elas viam o nosso carro, mas Deus sabia. E Deus nos deu aquilo que nós precisávamos. E nós experimentamos isso, vez após vez. Nós experimentamos momentos em que nós não tínhamos comida, e nós experimentamos pessoas que iam nos entregar a comida que nós precisávamos. Né, seu Zé? O senhor experimentou isso também. E é nesses momentos que nós conhecemos o Deus que nós servimos. Nos momentos em que o futuro, ele descontrola todo, mas nós estamos em comunhão com Deus. Nós estamos de joelhos dobrados, nós não estamos enlouqueando, gritando no Facebook, socorro, eu não tenho nada, está me acontecendo uma coisa. Sai do Facebook, vai para o joelho no chão, busca Deus em todas as situações e você vai descobrir que esse Deus é generoso. Esse Deus te conhece mais do que qualquer um. Esse Deus te ama e te considera muito importante. As coisas que Deus fez e os carinhos que Deus faz. Sabe, quando te entrega algumas coisas nas mãos que a gente queria e precisava, a gente diz, puxa Deus, o nosso coração e a nossa autoestima aumenta, porque é Deus que nos faz esse carinho. Por isso que Jesus diz. Então muitas vezes nós estamos ansiosos, não é porque Deus não seja bom, não seja generoso, mas é porque a gente não tem intimidade com Deus. Jesus diz, busquem, vocês vão descobrir. Busquem o reino de Deus, sua justiça, e essas coisas vão ser acrescentadas, vocês não vão bloquear. Vocês vão experimentar, porque às vezes a gente perde a bênção de Deus, porque a gente quer fazer acontecer. A gente bota confiança no dinheiro, no salário, no patrão. A nossa angústia é com isso. E aí a gente acaba, sabe, perdendo a paz. E na ansiedade, gente, quando nós estamos ansiosos, a ansiedade ela nos deixa sobrecarregados. A ansiedade nos deixa sem capacidade de analisar as coisas, porque a gente pensa numa coisa só. Ai, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo? Ai, meu Deus do céu. Ai, se me acontecer isso e tal. E aí, enquanto nós estamos ansiosos, a vida está na nossa volta. As bênçãos de Deus estão na nossa volta. As bondades de Deus estão sendo estendidas para nós, mas nós estamos tão absortos, nós estamos tão introjetados, nós estamos tão absorvidos pela preocupação que nós não vemos a bênção de Deus estendida aqui, nós não vemos a bondade de Deus acolá, a generosidade aqui, aquilo vai tomando conta da nossa alma. Um pensamento fixo. Aí quando tira essa venda, quando a intimidade com Deus, ela se estabelece na nossa vida, a gente começa a enxergar, meu Deus, como Deus é bom. Olha que coisa boa isso aqui. Olha o que Deus está fazendo aqui.
o que Deus está fazendo acolá, sabe? A gente não deixa o pensamento. Por isso que Jesus diz, não se preocupem, não deixem que esse pensamento ansioso tome conta da vida de vocês. E quando vocês estiverem em paz, não se sintam culpados. Porque parece que a gente tem que se sentir culpado por não estar preocupado. Ei, tem que te enlouquecer, cara. Está todo mundo louco? Vamos ficar todo mundo louco. Que nem dizia aquele tô doido, tô doido, tô doido. Então está todo mundo doido, você não está doido. As pessoas dizem, tem que ficar doido. Nós temos que ficar preocupado. Nós temos que se preocupar, nós temos que arrancar os cabelos. Não. Eu vou buscar o reino de Deus, a vontade de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para o meu trabalho. Senhor, está nas tuas mãos. Aí chega, Senhor, está... Escuta, você colocou nas mãos de Deus, certo? Senhor, está nas suas mãos. Aí chega na segunda-feira, o patrão diz assim, despedido. Você vai enlouquecer? Você não disse que estava nas mãos de Deus? O Deus que você serve não é generoso, não sabe o melhor para você, conhece suas necessidades, te valoriza. Não é assim que funciona? Então fica tranquilo que tem algo melhor para a tua vida. Despediu, bênção. Glória a Deus. Me despediu, alguma coisa Deus deve estar reservando de melhor para a minha vida. É isso que Jesus está falando. Está entendendo como é que é? Acontecem coisas ruins na nossa vida? Acontecem. Acontecem problemas? Acontecem. Não sei que problemas você vai passar, nem eu sei que problemas eu vou passar e não gasto tempo com isso. Você também não tem que gastar tempo. Para de tentar prever coisas. Porque às vezes os problemas que acontecem saem de um lugar que você nem pensava. Você está aqui você está arrumando aqui. Não, eu tenho que cuidar isso aqui para não dar problema e tal. E aí, entendeu? Salta um problema lá do outro lado. E o que Jesus disse? Busca Deus diariamente. Busca Deus. Tem intimidade com Deus. Porque cada dia que aparecer, cada dia tem os seus desafios. Hoje, por exemplo. Está tudo bem com você? Tudo bem? Como é que foi o seu domingo? Quantos tiveram um bom domingo? E graças a Deus por isso. Durma tranquilo, em paz. Cada dia o seu mal. Amanhã, quando começar o dia, você resolve os seus problemas de amanhã. O de hoje já foi. Agora você ouve a palavra, você recebe a palavra, que bênção. Toma uma aguinha, depois na saída, abraça o irmão, vai para casa, dorme tranquilo. Era para acontecer, já aconteceu e deu. Não tem que se angustiar, porque amanhã começa. Entendeu? Eu gosto, George Miller foi um diretor de um lar de órfãos. E ele dependia, eu quero que você procure um dia a biografia de George Miller. Dá uma olhada na internet, sempre tem algumas coisas a respeito desse homem que serviu a Deus, acho que século XVIII foi. E ele recebia muita provisão sobrenatural. E ele dizia, eu não me preocupo. Eu vou para o joelho. Eu faço o que me convém fazer. E aí ele diz uma frase que eu acho fundamental para nós entendermos e para nós vivemos a nossa vida. Ele diz assim, a primeira, presta bem atenção, eu acho que todos nós precisamos aprender isso aqui. A primeira grande e fundamental tarefa que devo dar atenção no começo de cada dia é alegrar-me no Senhor. Começa o teu dia. Você que é ansioso, tem estado ansioso, lê o texto de novo, esse texto, e começa a te alegrar no Senhor. Senhor, muito obrigado. Começa a agradecer, porque Deus já é isso, Ele não vai fazer, Ele é isso. Entendeu? Não é que Deus vai ser generoso contigo, Ele é generoso contigo. Não é que Deus vai te conhecer, Ele já te conhece. Não é que Deus vai te valorizar, Ele já te valoriza. Entendeu? Isso já foi estabelecido na cruz. Essa é uma obra consumada. Entendeu? Você não tem que fazer nada para alcançar isso, já está estabelecido. Então você chega de manhã num exercício de fé, dá graças a Deus pela generosidade dEle. Dá graças a Deus porque Ele te valoriza, Ele que te valorizou. Você não conquistou isso, Ele te deu valor, Ele te valoriza. Ele sabe tuas necessidades,
te alegra no começo do dia com Deus e muda a tua cabeça. E Jesus diz bem claro, gente, os pagãos é que se preocupam com isso, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Quer dizer, onde entra a ansiedade, olha só, presta bem atenção. Ansiedade e fé são opostas. Onde entrou a ansiedade, a fé está aqui. Onde entrou a ansiedade no teu coração, a fé vai sendo jogada para fora. Quanto mais ansiedade, mais a fé vai sendo jogada para fora. Agora, quanto mais fé você vai desenvolvendo e exercitando na sua vida, quanto mais mais ansiedade vai indo para a periferia da vida. Está entendendo como é que é? É isso que Jesus está nos dizendo. Então vamos aprender com Jesus, vamos viver uma vida boa. Essa vida livre. Sabe? Que nós não vamos encontrar no dinheiro. O dinheiro tem propósitos? Tem. O dinheiro serve? Serve. Mas ele jamais vai ser a base para nós enfrentarmos o futuro. Jamais. Ele não pode nos dar tranquilidade sobre o futuro. Não pode. O único que nos dá paz é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É na intimidade com Ele que nós temos a força para enfrentar as dificuldades que nós temos. Os desafios que nós não esperamos. Qualquer coisa que acontecer lá no futuro, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Deus estará lá. O teu Pai que te conhece, o teu Pai que é generoso, o teu Pai que te valoriza, estará lá te esperando sempre. Amém? Então, quando você começar o seu dia, vá dando graças a Deus, porque Ele está com você. Ele é generoso e Ele é abençoador. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Não coloque sua fé no dinheiro, coloque sua fé no Deus que conhece a vida do começo ao fim. Vamos orar? Coloca a tua mão no teu coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos alegramos em Ti, Senhor. Alegramos nosso coração na Tua bondade, agradecemos, Senhor, pela Tua generosidade, agradecemos, Senhor, pela maneira que Tu, Senhor, estende a Tua mão a nós e coloca na nossa mão aquilo que nós precisamos, Senhor. Pai, nós queremos colocar toda a nossa confiança em Ti. E eu oro pelos nossos irmãos, eu oro por mim mesmo também, Senhor. Porque nós estamos numa cultura que desesperadamente confia que o dinheiro vai resolver as ansiedades e os medos e o futuro que está lá na frente. E nós sabemos, Senhor, que nenhuma dessas coisas são suficientes. Não é suficiente para resolver o problema do nosso coração. Nosso coração é fragilíssimo. Não podemos, Senhor. Mas que bom é ouvir a Tua palavra. Busquem o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Senhor, nós cremos na Tua palavra, nós temos experimentado Tua palavra, e nós decidimos nortear nossa vida pela Tua palavra, Senhor. Confiamos em Ti e confiamos que o futuro está nas Tuas mãos e nós, Senhor mesmo, estamos nas Tuas mãos. Isso é privilégio, é bênção e nos alegramos muito, Senhor, em Ti. Muito obrigado por isso e muito obrigado porque a gente pode caminhar nessa certeza, dia a dia. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós rejeitamos esse padrão de pensamento de ansiedade. Nós recusamos
as sugestões daqueles que estão na nossa volta, que querem que a gente enlouqueça. Nós, Senhor, decidimos confiar em Ti e somente em Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu lembro tanta coisa boa. Começo a falar essas coisas aqui, já vem umas outras coisas, as bondades de Deus. Às vezes a gente fala com pessoas que são alvo da bondade de Deus e elas não enxergam, elas não conseguem ver. Às vezes a gente está vendo como Deus está abençoando elas e elas estão tão sequestradas pela ansiedade que elas não conseguem ver que nós não sejamos assim. Que Deus possa te libertar pela sua palavra para você perceber quão fiel é Deus, como Deus nos preserva, como Deus estende suas mãos para nós. Glória a Deus.